Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Luiz na área de novo. Seguinte, gente, retomando nossos vídeos, passando por um momento aí de mudanças, aí de reformas, canal um tempo parado aí, dedicando também esse tempo aí para a profissionalização do canal, onde nós estaremos aí disponibilizando de novos equipamentos, novos recursos, para a transmissão dos vídeos, para a gravação, para a produção, isso sempre tentando priorizar a qualidade de reprodução, entregar o melhor possível para o público nesse sentido de conteúdo com qualidade. E quando nós falamos em qualidade, não é somente a forma como o conteúdo ele é passado, e sim a infraestrutura que é oferecido diante da transmissão. Então, o tempo parado que nós tivemos aí, mudanças que ocorreram aí ao longo do tempo, mas nunca com a ideia de deixar o canal de lado, até porque nós temos uma luta aí pela frente a cada dia que passa como cidadãos, do que a gente vê na nossa sociedade, diante do que nós temos acompanhado durante a educação no Brasil, o dia a dia da educação brasileira e a educação paulista, para nós retomarmos esse assunto posteriormente, nos próximos vídeos, onde está cada dia mais difícil de lidar devido a circunstâncias que vêm ocorrendo de um sistema que é cada vez mais falho no sentido de empenhar o seu melhor, priorizando a qualidade do ensino para, em primeiro lugar, o próprio servidor público e o próprio estudante que terá um dia ou poderá ter um dia uma formação. Então, são desafios que nós temos que enfrentar e dominar os problemas que vêm com ele ou com eles da forma que é possível diante das ferramentas que nós temos. Porque não é fácil ser educador. Não é fácil o dia a dia na sala de aula, está cada vez mais exaustivo diante do que nós temos visto, e é um problema que é comum, está sendo crônico, de um certo modo, para os servidores de educação no Brasil, que tem os mesmos problemas, e no estado de São Paulo não é diferente. Repito aquilo que eu vinha falando nos vídeos anteriores, o estado de São Paulo, por ser o carro-chefe da economia brasileira, ele tem a obrigação de ser o primeiro estado a fornecer o melhor índice de educação e fornecer o melhor projeto de qualidade para o ensino, ou de ensino, como queiram. Mas é obrigação de São Paulo fornecer a melhor qualidade de ensino do Brasil. Porque São Paulo aumentando seus índices, São Paulo qualificando a sua educação, ele vai transpor isso para o mercado de trabalho no Estado e no Brasil, e transformando isso em índices para o Estado, índices positivos para o Estado e para o território nacional. Porque São Paulo é o carro-chefe da economia do Brasil. É onde acolheu pessoas de diversos lugares do Brasil, onde recebeu imigrantes, onde recebeu nordestinos,
sulistas, nortistas e pessoas também imigrantes, migrantes, melhor dizendo, da própria região sudeste. E é o que nós vemos que está cada vez pior no que se diz, além da educação, o próprio mercado de trabalho, que é cada vez mais escasso. A concorrência aumentando cada vez mais. E o desemprego que abate e assola o chão de cada um de nós. Porque não se há estabilidade, porque não se há uma remuneração adequada, porque não tem uma infraestrutura que precisa ser necessária para suprir aquilo que tem que alavancar a estrutura de um país no que se diz a emprego e a produtividade de um sistema que nós vemos que é cada vez falho diante da política e da economia do Brasil. Onde o Brasil não passa a ser uma referência no que se diz empregabilidade e infraestrutura no mercado de trabalho. E isso vem de muitos anos, de muito tempo. E isso parte desde a exploração dos nossos recursos minerais e naturais lá na floresta amazônica, historicamente. A influência dos estrangeiros, os norte-americanos com a nossa madeira, com a nossa borracha, interesses dos europeus. Os demais minérios que a gente viu historicamente, como foram explorados, a forma como foram explorados, desde a época também pelos próprios bandeirantes, o retorno que isso teve, e isso afeta aos mais pobres, que eles principalmente precisam de estar no mercado de trabalho e infraestrutura para isso. Infraestrutura para poder trabalhar, ter condições de trabalho e moradia. Porque a moradia acaba sendo algo que é uma retribuição daquilo que ele produziu. Então, é um problema que nós enfrentamos, e a gente vê isso no dia a dia no mundo, e de muito tempo, e de séculos, que isso é afetado. E é esse o tema que eu quero trazer hoje, com relação ao que nós estamos vendo do que de realidade hoje no Brasil, mas que também está para o mundo, ainda nos países que são considerados mais ricos, problemas que é enfrentado com peculiaridades, mas que o problema central é o mesmo, da qual é o sistema econômico que o mundo vive majoritariamente, e para nós compreendermos no seu conceito e as consequências que isso leva, que é o capitalismo. Portanto, gente, eu fiz questão de trazer hoje aqui para vocês, deixa eu ver aqui, o slide vai entrar já já. Trouxe um materialzinho a respeito do capitalismo, porque é importante nós termos a consciência disso, gente, que o capitalismo, ele ao longo do tempo,
Em primeiro lugar, desde a sua formação, quando Adam Smith ele coloca um novo plano econômico e político para superar aquilo que nós ouvíamos, diante de um cenário histórico pela Europa e principalmente na América, no período da Era dos Descobrimentos, isso no período das grandes navegações, quando nós vemos, pegando como parâmetro a América, primeiro a concentração de riqueza, né, que era dado no mercantilismo, que era um modelo econômico da época onde a concentração de riquezas que era descoberta ou era trazida como retorno para as coroas, principalmente no caso a coroa espanhola, todo e qualquer objeto e qualquer concentração que tivesse nisso tinha que estar nas mãos das colônias. E não tinha uma distribuição daquilo que era coletado diante daquilo que vinha como a exploração. Primeiro, é nós entendermos que existia a exploração da mão de obra, que isso é de muito tempo, o chão de fábrica, os grandes proprietários, né, os proprietários de terras, donos de fábrica, onde exploravam a mão de obra, mas a forma como era dado o retorno desse trabalho era com salários. Isso até hoje, nós podemos até comparar com salários que são insuficientes ou inadequados daquilo que um trabalhador ele produz em um tempo de horas. Só que no caso, nós tínhamos, na época do mercantilismo, uma exploração de mão de obra em um trabalho escravista. Um trabalho de mão de obra forçado, escravista, e que, mesmo aqueles que administravam por região aqueles territórios diante da mão de obra escrava dos indígenas, tudo aquilo que era descoberto e tinha como extração ficava concentrado somente nas mãos do poder das coroas. No caso, a coroa espanhola, por exemplo. Mas isso também pode se colocar também para a coroa portuguesa, para a coroa britânica, até nós termos um novo modo de vivenciar essa questão dessa superconcentração de riqueza diante do que poderia proporcionar para a sociedade se isso fosse distribuído, que foi onde Adam Smith acaba por descobrir, modificar o que nós iremos chamar de capitalismo. Portanto, gente, o capitalismo ele teve o seu início ali com Adam Smith, né? O Adam Smith, ele um economista escocês, ele vai modificar essa lógica da concentração de riquezas, da qual ele vai se basear no quê? Na distribuição das riquezas. Porém, é o seguinte, nós podemos entender melhor essa questão da distribuição, né?
Então, olha só, eu preparei aqui um slide para vocês, mais uma teleaula, vamos dizer assim, para nós podermos ter a noção do que nós estamos tratando. Então, ó, o capitalismo é um sistema econômico que ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua exploração com fins lucrativos. Portanto, gente, então esse é o ponto inicial. O capitalismo ele vai se basear a sua economia, a sua política econômica na propriedade privada. Então, olha só, o que é a propriedade privada? A propriedade privada refere-se ao direito legal e moral de um indivíduo possuir, controlar e usar bens, recursos ou ativos exclusivamente para seu próprio benefício. Tá? Esse conceito é fundamental em sistemas econômicos baseados no capitalismo e em sociedades que valorizam os direitos individuais. Em uma sociedade que reconhece a propriedade privada, os indivíduos têm o direito de possuir bens tangíveis. E aí nós temos alguns exemplos aí para nós podermos entender o que nós estamos tratando, que são as terras, as casas, os automóveis, entendeu? E os intangíveis, que são os direitos autorais, né? Caso de livros, filmes, produções, por vídeos, entendeu? Então, é tudo baseado nisso, gente. A propriedade privada é quando você está realmente privando um bem do âmbito público, que é o oposto. A propriedade privada ela é individual ou por um determinado grupo que vai estar concentrado naquele meio, tá? Então, no caso das terras, é de um indivíduo, no caso, um fazendeiro, né? Um terreno, uma fazenda, uma casa, enfim. O veículo, a mesma coisa. E os direitos autorais é o que eu acabei de exemplificar como um indivíduo, né? Mas também pode ser um grupo, né? Um coletivo. Por exemplo, novelas de uma emissora, um projeto de uma determinada empresa privada, entendeu? Então, isso conta como direitos autorais, tá? Então, assim, a propriedade privada, ela implica que o proprietário tem o direito de usar, vender, alugar ou transferir seus bens de acordo com as leis aplicáveis. Tudo vai depender de uma legislação de um país, de um território. Isso vai ser determinado através de uma legislação. Tá? E no sentido negativo, a propriedade privada pode ser definida como uma designação legal para a titulação de propriedade por pessoas jurídicas não governamentais. Quando nós falamos de ONGs, por exemplo. Né? Ou seja, por entes privados, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Então, as ONGs é um exemplo que eu dei aqui agora, né? Que elas estão presentes em quê? Em diversos âmbitos, quando se há um mau serviço prestado por uma determinada área, onde a administração governamental está falhando com relação à educação, com relação ao meio ambiente, com relação à saúde, são ONGs que vai o quê? Acolher pessoas que tenha ou consiga ter acessos aos bens públicos, né? Ou até mesmo outros bens privados para que consigam um atendimento adequado e um tratamento adequado nesse sentido. Então, por exemplo, as ONGs que fazem parte da saúde, ONG é organização não governamental, né? Uma ONG da área da saúde ela vai trabalhar ou pode trabalhar no sentido de que pessoas que estão esperando há 6 meses ou 1 ano, 2 anos
na fila para fazer um exame, fazer com que essas pessoas consigam esse exame num hospital privado ou tentar flexibilizar a fila de um hospital público. É um exemplo, entendeu? ONGs do meio ambiente, a luta contra o desmatamento. Então, atua dessa forma, tá? Quando é tratado aqui de pessoas jurídicas não governamentais. Porém, existe pessoas jurídicas, as ONGs geralmente, no caso, são pessoas jurídicas porque é uma corporação, tá? Então, a propriedade privada é isso, gente. A propriedade privada, ela é quando nós tratamos justamente da posse, né, de objetos que caracteriza, de uma certa forma, a existência do indivíduo no sentido de consumo, sobrevivência, tá? E ocupação de espaço. Tá? E isso é algo que vem diante também, que pode vir através do que? Da exploração. Isso aumentar cada vez mais. Tá? Então, esse é o conceito de propriedade privada. Nós vamos retomar o assunto a respeito disso. Tá? Então, olha só, para nós continuarmos aqui, o conceito do capitalismo. Tá? As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação do capital, né? O trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. Então, olha só. Quando nós falamos do mercantilismo, nós tratamos o quê? Da concentração de riqueza, tá? E a concentração, ela faz parte do capital. O capital está envolvido, né, nessa concentração. Só que ela não é, ou portanto, ela não é distribuída, tá? Mas, ao mesmo tempo que há uma concentração, o próprio mercantilismo, ele pode acumular. Só que, uma vez que se tem uma distribuição do capital, onde vai se basear o capitalismo, então pessoas que, ou empresas que produzem muito, começa a lucrar, vai chegar uma hora que, dependendo do lucro que obter, que é esse o objetivo final do capital, vai se acumular riqueza, vai se acumular mais e mais capital. Entende? A riqueza é nada mais ou menos do que o acúmulo de capital. Naquilo que foi produzido, que foi gerado, foi produzido, e que teve cada vez mais lucro. Teve retorno de capital. Quando nós falamos de retorno financeiro, é o retorno datado do quê? Da força do trabalho, a produção, até a comercialização da produção ou do produto, que vai se basear nas indústrias, vai se basear no trabalho do indivíduo, tudo datado, começado da exploração de matéria-prima, moldado na força de trabalho, a exploração do trabalho em cima do trabalhador e a produção que vai resultar e vai gerar o lucro, vai gerar o capital. Tá? E aí é quando nós falamos do trabalhador, o trabalho assalariado, tá? Que é o quê? O valor estimado devido àquilo que um trabalhador exerceu em determinado período na sua mão de obra, tá? Em um determinado tempo de horas ou dias dentro de um mês. Isso vai depender da política que uma empresa, que um patrão vai determinar sobre os seus funcionários. Tá? E a troca voluntária, né, que é a questão também nesse rodízio, aí pode ser também um trabalho não remunerado, tá?
E aí o sistema de preços e mercados competitivos, tá? Só que quando nós tratamos de capitalismo, obviamente que tem a questão do lucro, né? Então, por mais que exista trabalhos voluntários que são não remunerados, só que a tendência do capitalismo, o propósito do capitalismo é gerar mais e mais capital, para ele continuar reproduzindo, certo? Então, o capitalismo ele vai determinar esse sistema de preços devido, primeiro, partindo do quê? Da própria valorização do material, da matéria-prima, que é o recurso mineral, além do que ele tem de mão de obra para poder moldar, certo? Quando nós tratamos, por exemplo, de exploração do ouro, exploração do diamante, exploração do ferro, quem que vai fazer a mineração de tudo isso? É o trabalhador. Então, primeiro tem o valor do recurso mineral e depois você tem o próprio valor de quem vai minerar esse produto, esse minério, esse recurso mineral, que é o trabalhador. E daquilo que o produto vale com a mão de obra do trabalhador, que vai minerar em um tempo de horas, em um tempo de meses, e com aquilo que vai ser comercializado a um determinado número em um mês, você tem o retorno para assalariar o trabalhador e, com isso, você vai também gerar o lucro dessa venda, que é o capital, para você continuar gerando e gerando cada vez mais. Tá? E com isso nós damos o exemplo de uma empresa, de uma firma, de um processo produtivo de um determinado lugar. O exemplo de uma empresa, porque nós temos várias e várias empresas. Pode ser fazendas, fábricas, indústrias, escritórios, agências. Então, nós temos diversos ramos empresariais da qual o capital está presente e está se reproduzindo cada vez mais. E com isso, gente, nós chamamos isso de mercados competitivos. Onde são os mercados competitivos? O que são os mercados competitivos? Justamente, os mercados competitivos não somente serão aquelas empresas que fabricam do mesmo tipo de produto, mas que, como resultado total do que se tem de empresas de um país vai competir com o outro. Ou seja, a economia de um país concorrendo com a de um outro país. Brasil com Argentina, Estados Unidos e China, China e Rússia, Rússia e Japão, entendeu? Então, os mercados competitivos não é somente o que nós temos internamente com relação a empresas que estão presentes dentro de um país, de uma cidade, de um território nacional, mas sim a própria economia entre países. Tá? Então, o mercado competitivo, ele é internacional, em especial internacional. Tá? Quando nós falamos que o Brasil é a oitava economia do mundo, né? Que os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, que a China está em segundo e pode superar os Estados Unidos, tudo isso faz parte do mercado competitivo. De um tentar passar o outro, um tentar produzir mais, importação, exportação,
além dos investimentos que são feitos para isso. Retomada de investimento, qualificação de mão de obra e até mesmo o oposto, que é a desestimulação. Desemprego, recessão, não fabricação, prejuízos que se tem com uma determinada produção, no tipo de produtividade, naquilo que lucrava, que não lucrava mais, ou que fabricou-se para tentar lucrar e não consegue. Então, nós temos essas concorrências, quando nós falamos em mercados competitivos. E os mercados competitivos, o grande exemplo que nós podemos dar é justamente a disputa entre países sobre quem tem o melhor tipo, a melhor economia continental ou intercontinental. Tá bom? Então, assim, gente, pegando isso, o capitalismo ele vai se basear na economia de mercado, né? A tomada de decisão e o investimento são determinados pelos proprietários dos fatores de produção nos mercados financeiros e de capitais, enquanto os preços e a distribuição de bens são principalmente determinados pela concorrência no mercado. Tá? Então, olha só, para nós podermos entender melhor. Então, o que é economia de mercado? Uma economia de mercado é um sistema econômico no qual as decisões relativas a investimento e produção e distribuição são guiadas pelos sinais de preços pela lei de oferta e demanda. Tá? Então, o capitalismo é isso. Tá? A partir do momento que nós estamos no sistema de produção, daquilo que é fabricado, que é comercializado, lembrando, tem o valor do produto junto com o assalariado, que é o trabalhador que vai produzir, que vai vender, que vai fazer o marketing, enfim. É tudo na troca da oferta, que é o preço do produto que vai ser comercializado e o retorno financeiro que vai se ter com isso, que é a demanda, que é o quê? Aquilo que é requisitado pela classe trabalhadora ou que é requisitado pelo consumidor, daquilo que é interessante que se produza e que seja comercializado, da qual se tem a necessidade de produzir para o consumo do ser humano. Tá? Só que o capitalismo ele trabalha com a lógica da produção do capital, independente do nicho de produção que é escolhido por uma determinada empresa. Então, quando nós tratamos de oferta e demanda, ela nada mais ou menos do que a comercialização e o retorno financeiro disso. A comercialização e o retorno financeiro da produção. Tá? Então, a economia de mercado ela tem como principal característica uma economia de mercado a existência de mercados de fatores que desempenham um papel dominante na alocação de capital e nos fatores de produção, que é o que nós falamos agora. Tá? Então, é isso, gente. A oferta e a demanda, elas se baseiam nisso, tá? E o capitalismo, ele tem como seu principal objetivo o lucro. Tá? Portanto, pessoal, uma coisa que é importante nós fazermos como reflexão é o quê? Onde que nós estamos indo com o capitalismo? Será que realmente, quando se promete com relação à riqueza, quando se promete, o capitalismo ele promete
que se vai ter riqueza diante dos países, isso desde Adam Smith, ao colocar em prática a ideologia do capital, será que é algo que atende ou deveria atender a todas as pessoas no mundo? A sociedade estaria preparada para conseguir isso? De que forma? Entende? Porque como que nós podemos ter ou dizer que o capitalismo ele é a principal ideologia econômica, política econômica colocada em prática na sociedade que resolverá todos os problemas da sociedade global? Porque a questão aí, gente, são nós entendermos, baseado nisso, as consequências que o capitalismo leva diante da sua teoria. Primeiro, é importante a gente entender o que é o capitalismo, ao que foi mostrado para vocês. Primeiro, para nós entendermos realmente o capitalismo como ele é em teoria, mas ao que nos leva na prática o capitalismo. Porque, por mais que você tenha o livre mercado como teoria, por mais que você tenha isso já de teoria, a propriedade privada, onde com isso você tem também empresas privadas, que isso te coloca como possibilidade, quem terá acesso aos recursos básicos e quem ficará de fora? Porque uma vez que nós temos a geração dessa riqueza, nós temos uma distribuição de riqueza em grande número desde do início do capitalismo, mas essa riqueza não chega a todos. E não chega a todos muito por conta da exploração de mão de obra, o trabalho forçado. O capitalismo ele continua com um tipo de política que era feito durante a história, que era o período do feudalismo, onde explora o trabalho de mão de obra em troca de moradia, né? E também alimentos, daquilo que produzia, em troca de alimento. Porém, tudo se baseará no capitalismo através do lucro. Então, além do capitalismo ele explorar ou continuar com essa política de exploração da mão de obra num chão de fábrica, numa fazenda, toda a classe trabalhadora ela vai ter que ganhar a vida no capitalismo diante do dia a dia, daquilo que ela mesma produz, independente do ramo que ela está atuando, para poder ter um teto. Porque a questão, gente, além de tudo, é com relação ao quanto isso está presente na sociedade e na política no mundo. Porque, ao seu início, o capitalismo ele fez muito sucesso quando foi superada a lógica do mercantilismo, dessa grande concentração de riquezas que teve com a distribuição inicial. Só que foi uma distribuição que não chegou para todos, por conta justamente da lógica da propriedade privada.
Entende? O que se baseou nisso? Justamente a propriedade privada veio da classe dominante, né? Onde explora os pedaços de terra, né? Começa a pegar pessoas para explorar a mão de obra para, por exemplo, promover a agricultura ou promover a mineração e, com isso, além de tudo, poder também instituir uma indústria, uma fábrica, enfim. E, então, com isso, gerar o lucro e cada vez mais explorar a mão de obra aonde vai ou não vai valorizar o próprio trabalho do ser humano nesse sentido com relação a retorno financeiro diante do tempo que foi produzido em um determinado tempo de horas. O capitalismo não fornece isso. Ele justamente vai explorar a mão de obra do trabalho do ser humano para gerar cada vez mais lucro, cada vez mais, reproduzir mais capital, para continuar produzindo mais capital. Portanto, por mais que o capitalismo ele foi uma ideia inicialmente interessante, superando o mercantilismo, porém não se foi previsto para o próprio Adam Smith o que teria um dia de consequências após a reprodução do capital de maneira acumulada. E que a riqueza não seria disponível para todos. Porque o capitalismo, ele promove desigualdade, o lucro. A lógica do capitalismo é o lucro. Certo? Então, gente, hoje uma retomada de vídeo para nós podermos retomar um pouco dos nossos assuntos. Eu acho que é importante que nós tenhamos isso como reflexão. Tá? O capitalismo, mesmo com a distribuição das riquezas, para nós podermos reiterar, ele não gera igualdade, ele gera desigualdade, que é um dos efeitos negativos que o capitalismo tem, porque o objetivo é gerar lucro para gerar capital e cada vez mais. Sempre a lógica do capital. O capitalismo, ele é a lógica do capital. Tá certo, gente? Então, fica isso como reflexão. Para nós podermos retomarmos o vídeo aí diante disso, né, diante do que nós temos como pauta aqui no nosso canal, que é falando sobre a educação, falando sobre história, falando sobre política e economia. É importante nós tratarmos disso para nós entendermos o nosso contexto como sociedade daquilo que nós temos, ou nós estamos, né, no caso, como cidadãos nessa sociedade global, onde nós temos o capitalismo como o principal modelo econômico e as falhas que existe, da qual gerou movimentos, como nós vimos aí, políticos durante a história. Tá? Isso a gente vai tratar também nos próximos vídeos, com relação a todos esses efeitos que o capitalismo ele trouxe ao longo do tempo diante as suas crises. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, para você que não está inscrito no canal, peço que vocês se inscrevam, deixar o like de vocês, é muito importante para nós podermos engajar, alavancar cada vez mais esse canal. E para você que gosta de história, a gente poder estar produzindo
cada vez mais conteúdos e de qualidade, por isso é importante vocês compartilharem também o vídeo, tá bem? E deixar um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bem, gente? Valeu!